Olá, estamos de volta, Espaço Cultura, programa Confraria, aqui na Rádio Equipe 87.9, na melhor, né? E o programa Confraria Espaço Cultura, porque o melhor da vida é estar entre amigos. Hoje é terça-feira, 2 de maio de 2023, e é um grande prazer estar aí na sua companhia, viu? Para você que está nos ouvindo pelo FM, pelo 87.9, e para quem já está assistindo pela live, a live está transmitindo já em 2 lugares, né? Transmitindo no Facebook do Gervásio Santana. E onde mais, Kate? Boa noite no Facebook do Espaço Cultura. É isso aí. A Kate já deu boa noite. Marília, boa noite também. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite aos visitantes. E quem está assistindo pela live já está vendo que tem visita, né? Nós estamos aqui recebendo hoje com muito carinho, agradecendo a cedência da agenda para estarem aqui conosco, a Luísa de Moura Garcia e a Gabriele dos Santos Socal, que elas participaram aí, são representantes da escola SESI de Sapucaí do Sul, participaram da última edição do Gramado Summit e tiveram aí um papel de destaque, são as grandes vencedoras aí do Gramado Summit, ganharam aí R$20 mil que vem para ser utilizado pela escola em melhorias e investimento em novos projetos. Quero dar uma boa noite aí a Luísa de Moura Garcia. Boa noite, Luísa. Boa noite pessoal que está assistindo. Deixa eu dar uma boa noite também para a Gabriele Socal. Boa noite. Boa noite, também é uma honra estar aqui com vocês. Só vou pedir que falem pertinho do microfone para que o pessoal que está no FM possa escutar vocês também. Muito obrigado, viu, por terem atendido o nosso apelo, nosso pedido de Kate, de Marília e meu também para estarem aqui conosco, viu? Obrigado. Já nós vamos bater papo, contar essa história, né? Como é que foi essa participação, como é que foi, o que elas apresentaram lá e tal. Nós queremos saber mais, porque o que coloca a Sapucaí em evidência, a gente destaca aqui no Espaço Cultura, no programa Confraria. Lembrando que nós temos o apoio cultural da Colombo Cred, né? Que tem o crédito ideal para você. Empréstimo consignado INSS e empréstimo pessoal sem avalista com as melhores taxas do mercado. Crédito aprovado na hora, hein? Simule ali na Rua Rodrigues de Figueiredo, número 29, em frente à Praça General Freitas. Chame a Jussara no WhatsApp 985-57-2120. Colombo Cred, a sua loja especializada em crédito. Também apoia a gente aqui a Oral Sim, viu? A clínica mais indicada do Brasil que pode recuperar o seu sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação no 994-34-5322. A Oral Sim está localizada em Esteio, na Rua Fernando Ferrari, 1172. Agende já a sua avaliação. Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. E como a abertura do programa de hoje, está aqui as meninas, né? Quero te contar, viu, que as alunas do terceiro ano, 5 alunas do terceiro ano da Escola SESI Sapucaí do Sul, a Brenda Francisco, a Gabriele dos Santos, a Júlia Consul, a Luísa de Moura e a Manuela Lutz representaram Sapucaí e foram as vencedoras do desafio Hack Lab Challenge, ocorrido durante o Gramado Summit, realizado semana passada, já passou, quantos dias? Semana passada, né? Uns 15 dias. Uns 15 dias, na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. O evento teve como finalidade fomentar e desenvolver iniciativas empreendedoras em um curto espaço de tempo. As estudantes da escola SESI venceram a disputa com o projeto SOS Mind, que prevê um aplicativo de apoio em soluções de crise e de ansiedade de jovens e adolescentes. O protótipo do app consiste no armazenamento de dados dos batimentos cardíacos e oxigenação no sangue, monitorados por meio de sensores. Uma lista de possíveis sintomas indica a necessidade ou não de atendimento médico emergencial. E o prêmio, né, já falei, foi de R$20 mil para a escola, que será investido em novos projetos. Então, com muita alegria, a gente recebe aqui, né, Kate Inês, Marília Fogaça, recebemos Luísa Garcia e Gabriele Socal. Bom, boa noite novamente para o pessoal da 87.9 FM, pessoal da live também. A gente agradece a participação de vocês, da Luísa e da Gabi e da mãe também, né? Mãe da Luísa. A Sônia está aqui, você não está vendo, mas ela está no cantinho aqui, ó. As mães. Obrigada. E antes da gente entrar então nisso do Gramado Summit, vocês podem falar um pouquinho, né? Vocês conhecem da escola, isso? Do SESI? Sim. E de lá,
que tem esse incentivo para a questão da tecnologia, empreendedorismo. E de onde que saiu essa ideia que eu achei super bacana Do aplicativo? Do aplicativo. Porque hoje eu trabalho em escola, né? E eu sinto que a gente vê toda hora a pessoa indo para a direção, os adolescentes com crise de ansiedade e passando mal. Então, quero que vocês expliquem. Bom, acho que eu posso começar explicando a ideia da escola, da tecnologia, e a Gabi pode explicar melhor o aplicativo, porque lá no evento, como era um pitch, foi a Gabi que nos representou explicando sobre o aplicativo. Bom, a escola, então, eu acredito que seja uma das maiores que invista em tecnologia. Lá a gente tem um espaço maker na escola, onde a gente pode construir coisas, utilizar placas de Arduino, né? Coisas bem tecnológicas. E a gente também tem a Rota, que é basicamente um TCC do nosso ensino médio. Então a gente passa ao longo dos 3 anos do nosso ensino médio desenvolvendo um projeto. Então a gente tem que pesquisar em fontes seguras, a gente tem que validar o nosso produto, a gente apresenta em feiras, como já aconteceu ano passado, das meninas virem com o projeto, né? Então a gente já tem meio que essa experiência de criar um projeto, o que ajudou, né, facilitou a gente lá no desafio. Eu e a Gabi, então, a gente já se conhece desde o primeiro ano, porque a gente é colegas de classe. Bom, né, então, quando a gente recebeu essa proposta, pelo meu histórico e da Lu dentro dos nossos projetos na escola, a gente já é conhecida por levar esses projetos à frente, participar de várias feiras científicas. A Lu é uma aluna muito honrada em questão de premiação, e eu também já tive minhas premiações com nossos projetos, que são diferentes, mas por esse histórico a escola decidiu que nós fôssemos boas alunas a poder participar de um evento como o Hack Lab Challenge, né, que fazia parte do Gramado Summit. Então, lá a gente pegou, nós e as outras meninas, pegamos esse conhecimento que a escola nos oferta, né? E trabalhamos em conjunto para desenvolver um produto que realmente tivesse um problema a ser solucionado. Então, a gente foi com várias ideias, na verdade. A gente não foi com uma ideia pronta, a gente se discutia muito o que podia ser um produto notório, porque a gente estava entre universidades, né? Nós éramos, tecnicamente, a única escola de ensino médio, né? A única escola de ensino médio contra universidades como Tecnopuc, UFES, o SFM, Unicinos, UBRA, a URGS. Então, era uma pressão de fazer um produto que também fosse do mesmo nível que o deles, né? Então, os primeiros dias foram dias de... como é um desafio em curto período de tempo, a gente tinha que pensar muito rápido no que se ia criar. E então, pareciam vários problemas, diabetes, câncer de mama, como poder solucionar, minimizar. A gente levou placas de Arduino e alguns sistemas de programação, alguns sistemas... tem muitos cardíacos, de oxigenação do sangue, e como a gente podia utilizar esses aparelhos que a gente constrói lá para desenvolver um produto, né? E no primeiro dia foi uma das coisas que nos quebrou um pouco, porque a gente tinha todos os equipamentos, a gente tinha a ideia de um produto, mas a gente não tinha um problema. A gente passou meia tarde, né? O primeiro dia a gente foi de manhã lá pra Gramado e começava a 1h. A 1h a gente entrou na sala de vidro onde acontecia o desafio e até as 9 a gente não saiu com a ideia pronta. A gente ficou debatendo e daí quando a gente achava que estava no caminho certo, chegava outra com uma outra ideia e vamos mudar. Eu sei que a gente saiu lá às 9 com a nossa vice-diretora que estava nos acompanhando, né? Por aqui com a gente, dizendo, não, gurias, amanhã então a gente vai chegar, a primeira coisa a gente vai sentar e a gente vai bater o que vai ser esse projeto, porque senão a gente ia passar os dias ali só tentando, né? Mas o que ia ser e até porque a gente perdeu meio dia, depois só ia ter um dia inteiro e na outra metade do dia já tinha que apresentar a ideia com o produto pronto, né? Só para entender assim mais ou menos, dentro desse programa eles dão alguns assuntos que vocês podem trazer o problema, a solução, né, para um problema, ou é totalmente livre? Eu posso explicar primeiro o Gramado Summit. Então ele é um evento de brainstorm, maior, de chuva de ideias, onde vão muitas pessoas com startups de inovação, a maioria delas, apresentar os seus projetos para investidores que pagam, no caso, para estarem ali e ver ideias inovadoras para investirem, para ter, né, a sua parte naquela empresa. Dentro do Gramado Summit foi criado o Hack Lab, que foi esse que a gente participou, que é uma inspiração do Hackathon, que é um programa de 48 horas, onde designers e pesquisadores assim, desenvolvem
um produto relacionado à tecnologia. Então foi uma inspiração e colocaram só o lab no final. Então foi um desafio de 32 horas, um pouco menos do que o hackathon. Menos tempo para pensar e desenvolver, né, no caso. Com 9 equipes, essa que a Gabi citou, né, as universidades, apenas uma que seria o Senai, que tinha alunos com menores de 18 anos, o resto eram tudo maiores. Nós tínhamos 5 temas, o nosso foi telemedicina e telediagnóstico, então a gente tinha que achar um problema dentro desse tema. Isso vocês que se candidatavam para esse assunto ou era aleatório? Não, era sorteio. Tinha outros assuntos como inteligência artificial, a educação financeira no mundo tipo metaverso, mobilidade em Gramado. Também era como é que era o nome? Era solução para equipamentos industriais, quando tivessem com defeitos. Então, era um tema Tinha que estar preparado para tudo. Para qualquer tema, exatamente. Daí a gente ainda caiu com um que a gente, na hora que a gente viu, é difícil, mas a gente gostou, sabe? Dentro de todos ali. Pega muita área da pandemia que a gente viveu, né? Consultas digitais, como fazer uma consulta em casa, sem sair de casa, como pode recorrer a um especialista, mesmo não estando perto de um. Então, a gente foi procurando ideias nesse sentido. Então, como a gente tinha alguns equipamentos com esse mesmo potencial, por exemplo, um sistema que monitora os batimentos cardíacos, já estava ali conosco, a gente pode utilizar. Só faltava um problema em que essa solução pudesse ser aplicada, porque a gente se focou tanto no produto que o problema aí ficou de lado. Até os mentores, eles nos aconselhavam, né, os próprios investidores ali da TXM, que era a patrocinadora do Hack Lab, eles auxiliavam com apoio, com as ideias, eles nos davam um suporte, né, cada equipe tinha um. Mas no primeiro dia, a gente bateu um pouco a cabeça, as ideias não convergiam. Então a gente decidiu reduzir o nosso nível de opções. Então, se a gente está procurando um problema, solução para tudo, vamos escolher uma coisa que a gente convive. E o que a gente convive muito? É o ambiente escolar, né? O SESI seria uma escola integral, então a gente entra às 7h30 da manhã, sai às 6 horas da tarde. Então a gente passa um período de tempo muito grande lá dentro. E a gente recorrentemente vê alunos que sofrem de ansiedade, sofrem com crises de pânico fortíssimas e às vezes a gente não sabe como auxiliar. E se nós que somos alunos não sabemos auxiliar, chega a ser mais preocupante quando a gente vê que professores e orientadores educacionais também não conseguem dar esse tipo de auxílio para esses alunos. Ô Gabi, até deixa eu fazer um comentário. O Gramado Summit foi agora no início de abril, né? Isso. E no início de abril, acho que foi dia 8, se a minha memória não falha, houve aquele massacre em Santa Catarina. Exatamente. E isso levou o caos no que diz respeito ao mundo educacional do Brasil inteiro, né? Sim. Com fake news, com notícias alarmistas, que agora é a vez dessa escola que vai acontecer não sei o quê, agora é a vez da outra. E alunos que já tinham crise de pânico numa situação, às vezes normal, de pressão e tal, que tantas coisas que acontecem dentro da escola, muito mais ainda nesse período. Eu acho que a sacada de vocês de levar esse monitoramento desse tipo de coisa foi genial. Por isso o destaque ter sido, acho que, aprovado, com certeza, viu? E uma pergunta no gancho dessa. Vocês estavam competindo com a universidade em nível igual, era ensino médio? Não, era todo mundo junto na mesma... Isso. Não tinha nada separado. Eram 9 equipes. Umas contra as outras. Show. Tanto que no nosso tema era tecnicamente para ser 2 equipes por tema. E na nossa foi com a PUC. A Tecnopuc. Era o mesmo tema que o nosso. Daí a gente já pegou, meu Deus, é uma curiosidade, né? Sim. Outro patamar. Nós estamos, né? Mas o que vocês têm esse acompanhamento e apoio já desde o primeiro ano. Sim, isso. O SESI é uma escola que incentiva muito, ele dá muitas oportunidades para os alunos que se sobressaem e para os alunos entrarem em outros tipos de eventos, tanto agora tem outras instituições oferecendo cursos que são gratuitos. A escola promove que a gente faça essas experiências de coisas novas, né? E foi justamente, né, quando a gente foi programado, recente tinha acontecido esses massacres, a gente também estava ansioso, com medo. E a gente não há palavras, às vezes, de calma suficiente que nos deixem tranquilas, porque nem os adultos conseguem, às vezes, esconder o medo como nós vamos esconder também. Então, pensando toda nessa situação que é frustrante, também ver nossos colegas, né, que às vezes passam por isso, a gente não sabe ajudar, porque a gente também não tem esse auxílio, também é muito mais preocupante ver quando às vezes pode ser um caso de urgência
e por falta de capacitação, os nossos orientadores educacionais às vezes podem acabar julgando não tão grave, pondo assim em risco a saúde desse aluno. Até então, a gente pensou, não, nós não somos médicas, nós não somos especialistas, nós não podemos dar um diagnóstico para averiguar se essa crise ela é real ou não. Então, o que a gente pode fazer para garantir a segurança de vida desse aluno e, ao mesmo tempo, tirar o peso da decisão desse profissional que vai receber esse aluno em crise? Então, aí surge a ideia da SOS Night. Um sistema de triagem que não indicaria se a crise de ansiedade é verdadeira ou não, mas os sintomas eles batem com uma. Então, assim, é um aparelho, um aparelho onde há uma caixinha onde tem uma placa de Arduino e 2 sensores. Só pra gente entender o que é a placa de Arduino, eu não sei. Eu ia perguntar isso. É uma plaquinha onde tu programa o sensor pra ele detectar aquilo que tu quer. No caso do batimento cardíaco, tu vai programar ele, no caso, pra converter para um aplicativo que a Gabi vai falar depois, de tanto a tanto, se é preocupante ou se não. Então, essa plaquinha ela só serve realmente pra guardar a informação. Guardar a informação, programar aquele sensor da maneira que a gente quer que seja, né? Mini HD. Sim, então a gente pensou em acoplar 2 tipos de sensores. Um de oxigenação de sangue, para averiguar se tem ar passando pela corrente sanguínea, e um de batimentos cardíacos. E nisso, essa caixinha ela seria acoplada a um aplicativo. Nesse aplicativo apareceriam os gráficos tanto dos batimentos quanto da oxigenação sanguínea, ao mesmo tempo que ia ter uma série de perguntas elaboradas por especialistas da área, onde teriam os principais sintomas de uma crise de ansiedade. Quando o aluno chegasse procurando orientação do orientador educacional, que normalmente em todas as escolas é para esse profissional que esses alunos são dirigidos, como às vezes a crise é tão forte, os alunos não têm como pegar o celular e marcar por eles mesmos. Então, para dar mais veracidade, o aluno vai informar falta de ar, dor de cabeça, tontura, e o profissional vai marcando. De acordo com os batimentos cardíacos, a oxigenação indicada no gráfico, o aplicativo ele vai fazer uma análise e com isso ele vai indicar 3 níveis: leve, moderado ou emergência. Dependendo das condições, o aplicativo ele vai te auxiliar ao que tu deve fazer. Não vai te dar diagnóstico, não vai te dar tratamento, não vai te indicar remédio. Vai te indicar o que deve ser feito na hora. Porque como pode ser leve? Não. Descanse, mantenha sentado, repouso, água. Ou moderado, encaminhe para um especialista da área, um psicólogo, um psiquiatra. Chame os pais, Chame os pais, ligue para alguém que tenha controle, seja responsável desse aluno. E o emergência não precisa nem averiguar. Emergência, liga a ambulância e manda vir agora. Então, esse aparelho ele vai tirar a tomada de decisão, porque às vezes não é por mal que esses orientadores educacionais não dizem não é um problema, não parece um problema sério, mas eles não têm como saber. Eles não são treinados para isso. Eles não são especialistas na área. Então, para poder tirar tanto esse poder de decisão das mãos deles e não colocar em risco a saúde das nossas crianças e adolescentes, dos nossos colegas, o aplicativo aí seria proposto a ser instalado nas redes de escolas. Primariamente a gente pensou nas privadas e depois a gente expandiu para outros setores, né? Foi com essa ideia que a gente vendeu o produto e que a gente ganhou. Coisa boa. Parabéns! Sabe que quero mandar um abraço aqui para a Brenda e a Francisco, elas também são alunas que apresentaram, defenderam junto esse projeto. A Brenda Francisco, a Júlia Consul e a Manuela Lutz, né? Sim. Além da Gabriele e da Luísa que estão aqui. Olha, Kate Inês e Marília Fogaça, eu vou dizer uma coisa. Às vezes a gente escuta dizer, na linguagem popular, que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Mas a Escola SESI está de parabéns no seu corpo docente, no seu corpo discente, pela excelência. Esse espaço maker que as gurias falaram, ele nada mais é do que um grande laboratório de prática de tantas coisas que possam surgir primeiramente dentro do ambiente da escola, é claro, né, na parte da experimentação, mas que possam ser depois defendidas em tantos eventos fora. Então, o raio já está caindo mais que uma vez a Escola SESI, né? E não tenho dúvida que o ano passado esteve conosco aqui a Carol e a Gabi, que defenderam pela Escola SESI o projeto de absorventes sustentáveis, que foi um sucesso também. Já as meninas viajaram o Brasil inteiro levando aquela ideia para poder alcançar meninas em situação de vulnerabilidade social, para poder ter acesso ao absorvente, que é uma fase crítica, que não tem o que as meninas botaram, não tem dinheiro para comprar, e elas com muita excelência fizeram.
e agora você surpreendendo. Olha, parabéns Escola SESI, parabéns vocês, as duas que estão aqui, mas também a Brenda, a Júlia e a Manuela. Olha, realmente fantástico. Eu tenho duas perguntas. Bom, antes, mandar um boa noite para a Giza, que está acompanhando a gente. Boa noite. Boa noite. Vocês fizeram um protótipo lá também. Fizemos. Sim. E daí fica com eles ou... Não, nós trouxemos. Ele tá no meu armário da escola. Fica no sério. Mas ele foi bem improvisado, na verdade, né? Se a gente fosse vender posteriormente, ele teria que ser feito elaborado. Lá a gente fez em uma máquina de corte a laser, que eles tinham disponíveis lá, eles tinham de corte a laser e a de impressão 3D com o plástico PLA. E, inclusive, são duas máquinas que a gente tem no Fab Learning, no espaço Maker lá da escola. Então, a gente já sabia como mexer. Então, foi um pouco mais fácil também. Eu e a Brenda, inclusive, a gente foi lá, a gente desenhou e recortou enquanto a Gabi ficava na parte da preparação do pitch, né? Que ela teve que estudar todo o trabalho, né? Ver como ela explicaria tudo isso dentro de 4 minutos. Mas o isso daí era tudo vocês que tinham que ter trazido já, ou eles tinham lá? Não, a gente podia criar também lá, mas a gente se preparou, então a gente levou os... É que eu tenho um projeto no SESI e a gente utiliza desses sensores. Então, antes de sair, eu ainda comentei com as gurias, não, vamos levar, porque na minha cabeça, se a gente criasse um protótipo, a gente teria mais chance. Então eu levei todos os Arduinos, ainda mais porque eles eram relacionados à saúde e o nosso tema tinha a ver com a saúde. Então eu disse, não, vamos levar porque quem guarda tem, né? Então, daí a gente levou e no fim a gente acabou utilizando. E ali vocês podiam fazer pesquisas ou era só mais debate entre vocês, pesquisas assim na internet? Não, podíamos, na verdade a gente deveria, porque a gente deveria comprovar que o problema existe. Porque se a gente não comprovasse que o problema existe, não tem para quem vender. A ideia também nem é uma causa tão social como a gente entendeu ser, mas para eles era muito, tem um comércio para que eu possa, tem quem procure comprar, e nós provamos que sim, né? Porque a gente, enquanto as gurias faziam os protótipos, eu, a Consul e a Manu, né, a Júlia Consul, a gente chegou a pesquisar e a pedir informações para as redes SESI, que também, para ver se os dados eram verídicos ou não. A gente elaborou questionários, então a gente mandou para todas as redes SESI do estado, enquanto a Júlia Consul pediu ajuda até do vereador Átila aqui de Sapucaia, que também nos encaminhou dados da rede municipal. A Paula, que a gente agradece muito a presença lá, que foi a nossa vice-diretora que nos acompanhou, conseguiu informações riquíssimas para o nosso trabalho, já que ela tem alguns contatos com alguns psicólogos também da rede SESI e fora da rede, então ela nos trouxe dados da Secretaria Municipal, trouxe dados do Ministério da Saúde, que na verdade foram até os dados que a gente acabou debatendo esse tema e levando para um pitch de 4 minutos, né? Usando como validação do nosso produto, né? Porque no caso era o essencial ali, se a gente não validasse o nosso produto, então não tinha porquê, não tem porquê de criar ele. E eu tenho uma pergunta assim para fechamento né? Com quem fica esse lucro? Assim, bem objetivo, com quem fica? Tipo, vocês tiveram a ideia, vocês fizeram o trabalho. Na realidade, não só o prêmio, mas isso vai gerar muito além do que esses 20 mil, né? Então é uma pergunta que fica assim, me chamou a atenção. Porque assim, vocês ganharam um prêmio de 20 mil. Sim. Né? Para a escola, correto? Não, porque ele foi dado para nós. Porque como nós chegamos lá como alunas de ensino médio, meio que a credibilidade não estava toda na gente, sabe? A gente estava lá, realmente a gente foi com o pensamento, quando a gente chegou lá, é participação, é experiência, quando que a gente poderia estar naquilo lá, porque é 2.500 para participar do evento. Só para tu entrar e ver. Então a escola nos proporcionou isso, então a gente entrou lá, não, vamos aproveitar. Então, nem a gente, na verdade, de começo, estava acreditando que seria possível. E daí, quando a gente saiu de lá com o prêmio, um dos... Eu não sei, na verdade, ele até chefe. Quando exatamente, né? A gente não esperava que o prêmio ia ser nosso, até porque as chances de ganhar para nós eram muito difíceis, a gente estava com o ensino superior. Mas quando a gente ganhou, a gente se debateu aí, e agora? E agora? O cheque na mão, e agora? Como é que fazemos? Mas a nossa vice-diretora Paula, ela sentou conosco, foi muito rápido, assim, que começamos a receber as ligações e ela, meninas, agora é outro assunto, tá? Questão do dinheiro, eu recebi ordens de cima da gerência e esse dinheiro
é de vocês, vai ser dividido entre vocês. Então, nossa, tudo que a gente nem esperava e aconteceu. Acaba sendo mais um incentivo também. Não, é um Com ótimo certeza. incentivo para pesquisa, para estudo, com certeza. Mas existe um protótipo, né? Um trabalho. Tá, e esse protótipo, esse trabalho, que a ideia que vocês fizeram com a escola, isso vai gerar no futuro, né? E para quem com quem fica isso? São perguntas que, assim, no meio da conversação surgiram, né? E é uma dúvida que eu acredito que não seja só minha, de muitas pessoas, né? Fica aquele ponto de interrogação. Quando a gente saiu de lá, né, a gente chegou a conversar, até porque uma das ideias também era que o dinheiro ele fosse investido dentro da empresa que a gente criou, né? Mas então nós sentamos para conversar e a gente falou assim, bom, a gente está no fim do ensino médio, terceiro ano, cada uma tem seus objetivos a seguir daqui para frente, outras querem sair do país, outras querem fazer o Enem, outras querem fazer técnico em diversos tipos de cursos. A gente já tem vários projetos do SESI, eu já tenho meu projeto, a Lu tem o projeto dela, cada uma já tem objetivos. A SOS Mind já nos abriu uma porta enorme e também nos trouxe outras visibilidades, mas a gente teria que parar muita coisa para poder dar sequência nela. Uma porque a gente só conseguiu também desenvolver ela porque eram 2 dias e meio só pensando na empresa. Não era pensando em escola, em trabalho, porque é como nós trabalhamos, então era só naquilo ali. Então haveria necessidade de um tempo que essa empresa iria nos exigir que a gente ainda não tem para ofertar. Mas um dos prêmios que a gente ganhou também é a empresa em nosso nome. Então, a patente, né? Então, se a gente quiser se formar e uma quiser dar segmento, ela pertence a todas. Quem quiser vender sua parte vende ou continuar investindo. Eu até queria complementar a pergunta da Mari, porque eu acho que talvez não tenha caído a ficha de vocês do produto que vocês têm na mão. Viu? Vocês criaram... Quando o cara criou lá, por exemplo, o telefone, um outro, às vezes o cara não tem ideia do produto que tem na mão. Vocês criaram um produto que é direcionado para ser utilizado dentro do ambiente escolar, que era a realidade que vocês enfrentavam. Vocês vivem naquele momento. Mas, gente, esse produto aqui funcionando, ele pode ser utilizado em empresas, ele pode ser utilizado no serviço público, em áreas críticas, ele pode ser utilizado por pessoas que trabalham na segurança pública, e também às vezes tem a crise de ansiedade em quem trabalha com a segurança pública e tantas outras áreas. Falar nisso, abraço por Neyron Marques, nosso policial aí, né, que está sempre presente divulgando as notícias da segurança pública, está participando, diz ele, Dali Gervásio, e Dali Kate e Dali Marília, né? Também aqui conosco, rapidamente, aqui Vanessa Brum, obrigado pela audiência, a dona Eni Algaia, nossa escritora de Sapucaia, também está assistindo o programa, Dani Freitas, a Rose Quevedo de Portão, a Naura de Borba, também com a gente. Então vocês estão com um produto que eu acho que talvez não caiu a ficha do que a ideia que surgiu nessa pressão desse brainstorm, desse evento. Eu acho que é coisa muito maior que isso. Tá, e o que eu vou fazer com isso agora? Mas essa é uma coisa que pode ser vendida para o mundo inteiro em diversas áreas, diversos segmentos. Sim. Vocês podem ceder para empresas, para empreendedores, se quiserem, se alguém tiver interesse? Podemos. Porém, eu acredito que ainda não acabou, sabe? Sim. Porque quando a gente voltou lá de Gramado, o Átila, o vereador Átila, foi o que a Júlia Ponto entrou em contato e nos ajudou. Quando ele soube que nós ganhamos, ele quis levar pra gente lá na escola a menção de comprovação. Então, pelo nosso serviço prestado a Sapucaia do Sul, por ter levado o nome a um evento tão grande, nós fomos honradas, né, com essa nomeação. Merecido. E não só isso, né, mas ele também nos trouxe outras notícias de que a gente viu que realmente esse projeto não acaba aqui. Que talvez, se der tudo certo, a gente conseguir participar do que... É que ainda não tem nada certo, mas se a gente conseguir participar do que está planejado, talvez esse projeto vá muito mais adiante, sabe? E a gente está de braços abertos, se for para ser... Vai ser também, sabe? Porque esse projeto com 100, seja lá quem for por trás, ele vai além. Sim. Como diz, que idade vocês têm? Eu tenho 17 e eu tenho 17. Então, eu estou pensando como vocês são adolescentes, como adultos, desde o início. Eu não falei patente, marca, coisa... O pessoal entendeu o que é, né? Sim. Vai falar... Então, vocês têm algo na mão de vocês assim que é incrível. Muito valioso. E valioso
né, no campo das ideias, no campo material, em todo o campo. Então, assim, guardem muito bem, é uma joia preciosa de vocês. Para quem está com 16 e 15, 16, 17 é. Enfim, gente, é algo que vai além, pode espalhar para o mundo inteiro, né? E o que nós mais temos hoje? Quais são as doenças hoje? A doença do século é toda a questão psicológica, mental, né? Mental. Então, assim, ó, vocês têm, acho que, independente de quem vai estar por trás e tal, vocês nem precisam até. Porque hoje, se eu tivesse muita grana e fosse investidora, eu ia fazer um propósito para vocês. Né? Não, falando sim. Então, cuidem a joia que vocês têm na mão, não entreguem para outra pessoa. Vocês, assim, estão abertas, né, escola, vocês estão abertas a receber propostas? Sim, totalmente. Até se tiver que apresentar em outros eventos. Não sou eu. Eu tenho a impressão que esse projeto vai rodar o Brasil inteiro também, em outras grandes feiras, São Paulo, Rio de Janeiro. Real, ele é um projeto que eu vejo a nível mundial, a nível mundial, com certeza. Ele transcende, ele ultrapassa a escola. Tá, a mãe ali, ó, cuidado com as ofertas indecentes. Ofertas indecentes, estou falando no sentido de um projeto valioso e realmente não vai faltar alguém que venha querer oferecer uma bagatela para poder comprar a ideia e ter o direito de usar a patente por aí. Gente, patente, eu usei patente lá no interior, mas não é aquela patente, tá? Patente é quando o criador, o inventor vai lá e registra o evento que ele fez e ele passa a ter direitos sobre de exploração daquele evento que ele criou. Isso que é a patente que nós estamos falando aqui, fique bem claro. Mas eu mencionei isso, se elas estavam abertas porque, querendo ou não, que nem a gente no ambiente acadêmico, né? Enfim, sim, pela vida e a gente acaba fazendo conexões. Eu gosto bastante da área de empreendedorismo e eu tenho algumas conexões, assim, que talvez poderia ser apresentado isso, né? Então, que bom saber que vocês estão abertos a receber propostas. Isso aí. 21h47, programa Confraria hoje recebendo aqui, olha, a gente surpreso, feliz demais, viu? Olha, Sapucaia do Sul, o raio cai mais de uma vez no mesmo lugar, hein? Com assuntos diferentes, né? Com temáticas diferentes. Luísa de Moura Garcia está com a gente aqui, a Gabriele dos Santos também, participaram aí do Gramado Summit, ganharam o prêmio aí apresentando o aplicativo SOS Mind, né? Junto com a Brenda Francisco, a Júlia Consul e a Manuela Lutz. Aí reforçando aí os parabéns para a Escola SESI, reforçando os parabéns para esse time de ensino médio que competiu com grandes, hein, com gente que do ensino superior, com grandes em terceiro grau e conseguiram aí trazer o prêmio para a Sapucaia do Sul. Então, de parabéns, olha, realmente não é pouca coisa não, hein. Já 21h48, vamos pedir as considerações finais ou alguma coisa mais, Gurias? Acho que a gente quer saber um pouco agora daqui pra frente, o que vocês saindo do ensino médio já têm uma ideia do que vão fazer, se alguém vai seguir nessa área de tecnologia. Bom, a minha ideia, na verdade, é fazer jornalismo, porque eu gosto muito, muito, muito da área da comunicação, mas se for para ser, né, ter uma startup, quem sabe, eu continue também, mas realmente eu quero sair e fazer a faculdade de jornalismo. A minha ideia é cursar relações internacionais. Eu sou uma pessoa que me interessa muito por política e também ações governamentais e como funcionam os governos dos outros países. E eu também sou apaixonada por outras culturas. A minha vontade também, às vezes, é de fazer um intercâmbio onde eu possa adquirir mais conhecimento sobre isso entre outros locais. Mas, como eu disse, a gente gosta desse mundo de apresentar e ter algo que dá para dizer é nosso, nós que criamos, nós que começamos e nós que estamos aqui representando. Sim. E se for para ser para continuar nessa área, eu também estou de portas abertas para isso continuar. Muito bom. A gente até acabou, desculpa te cortar aqui, acabou nem mencionando, né, mas também nós como mulheres ficamos muito felizes e honradas por ter um grupo de mulheres, né, à frente disso, porque a gente sabe que tecnologia, inovação, isso a maioria ainda, infelizmente, é de homem, né? Que é mais exatamente. A maioria das equipes eram homens era também. composta por homens. Tanto que a de Caxias do Sul, né, eram doutorandos apenas e eram homens. E 3 homens competindo. E daí, olhar, né, uma equipe com 5 meninas de 17 anos e 3 homens, 30 e poucos anos, doutorandos. Mas agora já sabe que vocês têm. Agora tem potencial. Ai,
show. Que coisa boa. A gente dá-lhe mulherada, né? Coisa boa quando ocupa o seu espaço. É isso aí, viu? A inteligência, ela não tem sexo, a inteligência não tem gênero, a inteligência está aí. É só exercitar, é praticar, é força, foco, determinação, fé e tantos outros valores, né? Isso aí. Vou deixar um recado para o Marcelo aqui. Boa noite. Obrigada pela participação. Boa noite. E recados finais? Aí, deixa eu ver quem mais aqui. Eu quero mandar um abraço aqui para Eni Algaia, eu já falei o nome dela. Dizer, Eni, que a gente está avançando aí, a Eni está assistindo o programa, a gente está avançando naquele projeto de resgatar a história do Hospital Getúlio Vargas, desde lá a sua fundação em 1970. Não é muito fácil de buscar as informações, mas nós estamos buscando as informações a partir do ponto que a senhora deixou, né, dos anos mais recentes, mas estamos compilando esse material e vai ficar, muito bom. Acho que é isso, Kate. A consideração final tua também, né? Tua e de Marília também. Como sempre, né? Agradecer quem está com a gente aqui na live, quem está na rádio, agradecer muito as meninas. Até a gente acabou nem perguntando de onde que vocês conheceram o nosso espaço, tiveram no Insta mesmo. E já acompanhei. Tá, muito obrigada, a gente fica muito honrada de receber vocês e que esse projeto e enfim, que isso passe para outras gerações também. Exatamente, as minhas considerações finais é batendo em cima da técnica. Cuidado com o que vocês têm uma joia preciosa nas mãos. Muito obrigada. Com certeza. Da minha parte também, parabéns mais uma vez. É bacana a gente abrir espaço no Espaço Cultura, que você está sempre pedindo para a gente pautas interessantes, inteligentes, e a gente fica feliz quando a agenda das meninas coincidiu com a nossa para vir compartilhar um assunto tão importante, uma conquista tão importante, que não é uma conquista apenas de fórum íntimo e pessoal, é uma conquista para Sapucaí do Sul, é uma conquista de um projeto, de um protótipo que poderá servir de alavanca para não só para o meio estudantil, como eu falei, mas para tantas áreas que talvez necessitem de uma análise rápida do SOS Mind para entender se é preciso, quais dos 3 níveis que as gurias falaram ali, o que é preciso, se tem que chegar no nível 3, que é o nível de chamar imediatamente uma ambulância. Eu acho que isso abre portas realmente para várias áreas profissionais e não só do Brasil, isso é do mundo inteiro mesmo. 21h53, tá feliz demais, olha, coisa boa, e deixar a porta aberta, vamos deixar a porta aberta para elas também? Com certeza. Porta aberta, gurias, se vocês, a gente tem certeza pelo produto que vocês têm na mão, que vocês vão viajar ao Brasil e o mundo divulgando isso, e sempre que vocês tiverem notícias de participação num evento, numa feira, num congresso, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo ou do estado que vocês precisarem ir, Programa Confraria, o Espaço Cultura está aberto para a gente divulgar essas boas notícias que venham pelo futuro, para divulgar para a cidade, para valorizar o trabalho que surgiu a partir dessa iniciativa pioneira, né, ousada de vocês, viu? A porta está aberta, a janela está aberta, não tem tramela na porta, né, Kate? Não, né? Não tem tramela na porta. Então tá, é isso. E também aí para, claro, relembrando então, a Brenda Francisco não pôde estar conosco hoje, a Cônsul, como ela chamou, a Júlia Cônsul também não, a Manuela Lutz também não, mas vieram aqui a Gabriele dos Santos e também a Luísa de Moura representando aí esse grupo que foram vencedoras do desafio Hack Leg Challenge ocorrido durante o último Gramado Summit. Programa Confraria chegando ao fim, Espaço Cultura também, né? Vamos dar tchau? Vamos junto? Então tá. Valeu, tchau, gente. até mais, obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau. Deus conosco.